Olá amigos, seguidores do canal Sismo Sudamérica, buenas noites a todos. Hoy en la noite, dia 21 de enero de 2026, vamos falar de alguns sismos que se passaram hoje en la tarde, início de la noite, e alguns eventos que chamaram a atenção em outras partes do mundo, tá bem? Vamos allá, então, iniciamos. Hoy en la tarde hubo un sismo en Argentina, 3.8 en la escala Richter, las 3:06 de la tarde, a de 318 quilômetros de profundidade. Bem, bem lejos de la Tierra, Argentina 3.8, então não há sentido muita coisa, tá bem? Recordando que hoje em la manhã, no vídeo de la manhã, escrevimos que houve um sismo chamando a atenção em la parte de Indonésia de 5.9 em la escala Richter a 135 quilômetros de profundidade. Então, Indonésia está na Ásia temblando, e quando tembla em Ásia, cerca daquela região, tem que tomar muito cuidado na Sudamérica, tá bem? Seguindo a Sudamérica, houve um sismo de 3.9 em la escala Richter em Peru, las 2:17 de la tarde, a 102 quilômetros de profundidade. Então, 3.9 a 102 quilômetros de profundidade, que é lejos de la Terra, não há sentido muita coisa em Peru, tá bem? Seguido novamente de Peru, a 3.5 na escala Richter, las 5:28 de la tarde. Pero que este sismo de 3.5 em Peru foi mais cerca a 58 quilômetros de profundidade, tá bem? Cerca da Terra, pelo que 3.5 não há sentido muita coisa. Depois houve 3 seguidos em Chile, 3 sismos seguidos em Chile, em 3.6 em la escala Richter, o primeiro, Chile 3.6, las 8:22 de la noche, já era em la noche, a 58 quilômetros a 65 quilômetros de profundidade. Chile 3.6 em la escala Richter, a 65 quilômetros de profundidade, las 8:22 de la noche. Depois, há venido na réplica em Chile 3.7, las 8:47 de la noche, a 123 quilômetros de profundidade. Tá bem? Chile 3.7 a 123 quilômetros de profundidade, que está lejos de la Terra. Tá bem? Pero que o anterior, de 3.6, já foi mais cerca da Terra, a 65 quilômetros de profundidade. Bueno, e o terceiro de Chile, 3.12 em la escala Richter, a las 9:26 de la noche, a 117 quilômetros de profundidade. Tá bem? Chile 3.2 em la escala Richter, a 117 quilômetros de la Terra, que é lejos de la Terra, pelo que 2.12 de Chile não foi muito forte, não há sentido muita coisa, tá bem? Que se passou às 9:26 de la noite. Bueno, depois houve 2 seguidos de Argentina. O primeiro 2.5 em la escala Richter, 2.5 Argentina, las 9:41 de la noche, a 91 quilômetros de profundidade. Tá bem? Argentina 2.5, 91 quilômetros de profundidade, cerca da Terra, pelo que 2.5 é de fraca intensidade. Tá bem? Las 9:41 de la noche.
Bueno, y lo último que hubo en la noche hasta el momento de este video fue uno en Argentina, 2.7 en la escala Richter, las 9:50 de la noche, pero que lejos de la Tierra a 123 kilómetros de profundidade. Tá bem, amigos seguidores? Então, esses foram os sismos que se passaram em la tarde e início da noite de hoje. E uma grande atenção em la noite hoje. Houve um sismo de forte intensidade em Japão. Japão, alerta máximo 6.1 em la escala Richter, a 25 quilômetros de profundidade. Tá bem? Forte sismo em Japão, que também em la Ásia, e próximos dias ele migra para a região de Sudamérica. Muita atenção. 6.1 em la escala Richter, a 25 quilômetros de profundidade, Japão, muito cerca da Terra. Provável que haja algum alerta de tsunamis em Japão, pero que não foi comunicado hasta o momento. Mas, caso tenhamos alguma notícia de tsunami em Japão, amanhã no temprano regressamos com o vídeo que se passarão os sismos de hoje na noite, de madrugada e amanhã temprano pela manhã. E hablamos de alguma mais novidade de Japão 6.1 em la escala Richter, tá bem? Não se olvide de dar seu like, se inscreva e envie o canal também para seus amigos, vizinhos, familiares, para se inscrever no canal, tá bem? E amanhã temprano regressamos. Tenha todos uma boa noite, um bom descanso e hasta amanhã temprano. Muitas graças. Tchau, tchau a todos.